Oi, gurias, tudo bem? Olha só quem eu trouxe hoje. Fala, gurizada. E a gente veio gravar o vídeo de como nós nos conhecemos, né, amor? Que foi o vídeo mais pedido por vocês aqui do canal. E desde que eu postei uma foto com o Bruno, todo mundo começou: conta como vocês se conheceram, da onde, como é que vocês moram em lugares separados, né? Enfim. E aí vocês tinham muita curiosidade e cá estamos. É engraçado porque depois que começamos a compartilhar algumas fotinhos juntos, a quantidade de mensagens que eu também recebi pra gente gravar, fiquei impressionado. Vocês viram? As gurias querem que a gente grave vídeo juntos. Legal, vamos nessa. Então, começando assim a contar a história, nossa história é longa, ela já tem 14 anos que a gente se conhece, apesar de nós namorarmos apenas 4 meses. É um bebê o nosso relacionamento, né, amor? A gente se conhece há 14 anos, então assim, a gente não tem nada de recente, a gente não tem nada de se conhecer há pouco tempo. Começando a história, a minha mãe conheceu o tio do Bruno, e aí falaram de nós, e eu e o Bruno começamos a conversar pelo MSN. Eu tinha 12 aninhos. Caramba. Lembram? Lembro. Aí a gente começou a conversar pelo MSN, fizemos amizade e ficamos aí um tempão, uns 4 anos só conversando pela internet. E eu morando em Videira, em Santa Catarina, e o Bruno é de São Paulo, ele morava em São Paulo. Sim. Aí, passaram-se um tempo, 4 anos aí, teve a oportunidade de eu ir no show do RBD. Não vou ter vergonha de falar não, tá bom? Eu imagino que não. Eu podia dizer, fui num showzaço em São Paulo. Não, foi RBD mesmo. E aí eu precisava de alguém que morasse em São Paulo, que me pegasse na rodoviária, me levasse no show, fizesse os meus translados e me acolhesse. Foi aí que o Bruno entrou na história novamente, né? Aí ele foi me encontrar na rodoviária, me buscou lá, a gente se conheceu pessoalmente. Aí ele me apresentou a amiga dele, que também é do show da RBD, que é a Pombinha. Pombinha, Um super beijo. chamamos. E aí, enfim, fiz amizade com a amiga dele e tal. E aí no outro dia a gente foi pro Play Center em São Paulo. Foi. Conta, Aquele dia amor. foi top. Porque deu tudo certo em momentos errados, assim, no sentido de choveu. Eu não sei se nós ficamos sem dinheiro por alguma razão, mas Sim. nós pegamos pizza Da mesa ao lado. da mesa ao lado. Então assim, o pessoal saiu da mesa, deixou uma pizza quase inteira na mesa. Foi ótimo. Eu olhei. Aí Que quando pizza Muito gostosa. bom. Aí eu cheguei em São Paulo e descobri que o apelido dele era Cacá em São Paulo. Hoje eu não chamo ele mais de Cacá, mas na época eu chamava. Eu, Cacá, vamos pegar a pizza. Tipo, a gente foi muito parceiro, assim. Foi. E a gente se deu muito bem desde o começo. A gente, tipo, era risada o dia inteiro. A gente teve uma amizade, assim, muito na hora. Sabe quando a gente bate o santo, assim, né? Tipo, foi muito incrível. Não, fora que os dois faziam só palhaçada. Então... Porque, como eu disse, choveu, então o que tinha de poça lá no Play Center, o que a gente pulava nas poças. Os dois pés nas costas. Que tirava sal. E assim, nas montanhas russas, assim, a gente na fila, lembra? Nossa, Ele me ensinou... Eu tenho vídeo, depois eu vou ver se eu Você tem, compartilho. Acho que amor? eu tenho. Eu não tenho vídeo, Acho que eu não tenho acho. isso ativado. Eu tenho fotos. Eu vou anexar algumas fotos aí pra vocês darem uma olhadinha, darem risada na nossa carinha. Eu tinha 16 anos, gente. Eu era um baby. Eu tinha 21. Ele tinha 21 e eu tinha 16. Nós temos 5 anos de diferença aí, se você não quiser fazer as contas. Passaram-se mais 2 anos e eu voltei pra São Paulo com a intenção de morar em São Paulo, porque eu trabalhei como modelo. Inclusive já tem um vídeo aqui no canal falando sobre como ser modelo, enfim. E aí eu fui morar em São Paulo. E quem era o meu único amigo em São Paulo? Cacá. Então a gente ia pro shopping, a gente ia pro cinema, a gente dava volta, enfim, ele era meu melhor amigo, assim, porque eu não conhecia, tinha ele e a Pombinha, que era amiga dele. É verdade. Então, tipo, eram as minhas companhias, assim. Aí a gente ficou... Em São Paulo, deixa eu contar, olha só. Foi a primeira vez que eu olhei pra ele com outros olhos, assim. A gente foi pro cinema juntos.
E eu lembro que, tipo, eu não queria ficar encostada em você, assim, no cinema, porque eu tinha, tipo, medo que a gente ficasse e estragasse nossa amizade, ó. Desde lá eu tinha medo de estragar a nossa amizade. Então, tipo, no cinema eu ficava, tipo, desse lado, assim. Sabe quando cada um fica num braço, assim? Assim, um, tipo, tipo assim, né? Cada um ficava assim. A gente ficava assim, ó. Mas me passa pipoca, né? Tipo, sabe? Aquela coisa bem de adolescente. Mas eu tinha, assim, eu não queria dar abertura pra gente ficar pra não estragar a nossa amizade. E ao contrário também, eu sempre mantive o respeito, sempre E sempre fui admirei, muito reservado. sempre fiquei na minha e tal, mas sempre com uma admiração. Isso, acho que desde a primeira vez das brincadeiras lá do Play Center e depois do show, que também tem uma baita história durante o show, aí, enfim, mas sempre rolou um respeito. E um sempre admirou muito o outro, admiração. assim. Então, enfim, eu fiquei muito pouco tempo. Pronto, coisa linda. Eu fiquei muito pouco tempo morando em São Paulo, porque eu não me adaptei, não deu certo. Eu fiquei uns 2 meses e voltei pra Videira. E aí, mais uma vez, a gente ficou longe, né, amor? O destino nos separou muitas vezes. Aí eu comecei a fazer faculdade. Em 2012 eu fui com a faculdade pra São Paulo pra ver o Altas Horas, pra assistir a gravação do Altas Horas. E eu nem tinha o blog, nem tinha o canal, ainda nada, por isso que vocês não têm vlog dessa viagem. E aí eu sempre falava, Cacá, tô indo pra São Paulo, eu vou estar em tal hotel, em tal lugar, vai me ver. E ele largava tudo e ia, assim, então... Não, tô brincando. O quê? Trouxa? Então, tipo, a gente foi assistir, fui eu, as minhas amigas da faculdade, a gente foi comer McDonald's e depois assistir um filme, tipo, da Branca de Neve no cinema. Foi da Branca de Neve? Foi. Eu não lembro. E ele ia junto. Tipo, o Cacá sempre foi muito parceiro. Foi. Muito parceiro. Ah, mas, pô, foi massa aquele dia também. Foi o beijo do esquimó. Aqui, ó, corta aqui. Pensa a gente saindo no cinema, eu mais 5 gurias. Pô, me deu mó bem naquele momento. Foi mal, só um adendo, um parênteses. Que eu não lembro desse dia, mas você disse que foi o dia que a gente deu beijinho de esquimó, assim. Foi. Eu dei mó sorte, fiz assim, ó. Pensa nas pernas tremendo, rapaz! Pensa na tremidinha. A gente é muito adolescente, assim. Muito tipo 12 anos começando a namorar, sabe? Até hoje. Até hoje! É sério, real, eu olho pra ele e falei, cara, não acredito, tu é o Cacá mesmo? É de verdade? É você que tá comigo? Ela cutuca mesmo assim. Bonitinho! Enfim, aí a gente tava em São Paulo, nos vimos aquele dia. E desde então a gente não tinha mais se visto. Até 2016, a gente ficou tipo 4 anos assim sem se ver. Nesse meio tempo... Um só stalkeando. Sempre stalkeando, sempre. Era Orkut, depois Facebook. Depois assim, Snapchat. Eu... Conta do Snap. Conta você. Não, é porque assim, eu sempre admirei o trabalho dela. Entendeu? Eu sempre admirei o trabalho dela. Então eu vi que ela estava trabalhando bastante no Snapchat. Falei, por que não criar um Snapchat pra acompanhar o trabalho dela também? Ele fez Snapchat só pra me ver, gente. Eu curtia pra caramba, eu curtia bastante. Ele vivia mandando mensagem, tipo, tinha um parênteses que ele podia dar uma contribuída ali, ele mandava mensagem. Aí a gente ficou esse tempo de 2012 até 2016 sem se ver, sempre se falando por mensagem, por rede social. Sim. E aí ele surgiu com a ideia, do nada, de me ver. Tan, por que eu não vou te ver? Por que eu não vou visitar sua cidade, conhecer sua mãe e tal? Que minha mãe meu Deus, ele era xodó da minha mãe desde sempre. Desde sempre minha mãe adotou ele, assim. Aí, dona Lê, tamo junto, hein? E ele falava, o que você acha? Eu falei, tá, pode ser. Como é que ia dizer que não? A gente era super amigos, eu super queria estar perto dele. Eu também. O meu intuito foi de vê-las. Não. Pela primeira vez você viajou com décimas intenções. Enfim, aí a gente se viu, ele ficou um final de semana lá em casa. Só que o Bruno sempre foi muito reservado, muito na dele, então ele nunca, sei lá, nunca me cantou, nunca nada. Ele foi muito meu amigo, assim. E aí a gente passou esse final de semana super tranquilos. E eu já tava na igreja, então assim, eu tava tranquila. Eu não queria entrar num relacionamento, principalmente porque eu sabia que ele morava longe. E eu meio que me fechei, assim, pra relacionamento. Então eu não dei nenhum tipo de abertura e ele também não investiu e ficou por isso, assim. Sim. E nesse período,
um já tinha um carinho pelo outro muito grande e tal, só que devido a distâncias e outras coisas não deu pra gente se conhecer mais a fundo. Só que aí depois de várias tentativas de tentar, né, um encontrar o outro, enfim, acabou não dando certo, aí eu falei, não, agora eu vou, né, mas assim, eu vou já comprando a passagem, tô indo. Eu nem achei que ele ia, beleza. Achei que ele não ia não. E eu fui, e sim, ok, teve um interesse, né, mas, como ela disse, eu fiquei reservado mesmo, sou um cara reservado e tal, sou tímido, mas eu fui deixando, tipo assim, se tiver oportunidade, eu tô aqui, sabe? Se não tiver, eu também tô aqui. Eu tô aqui. Aí a gente foi no cinema. Conta o cinema. Cinema, né? O cinema é nosso rolê. Nosso rolê é o cinema. Mas o caso do cinema é o seguinte, um sempre teve química com o outro. O nosso olhar é muito forte, né? Sempre foi. Sempre, não sei, sempre teve essa reciprocidade. E aí quando rolou essa visita, né, em Videira, na casa dela e tudo mais, eu na minha, como continuei, mas assim, o cinema foi muito engraçado, porque o que na primeira vez cada um ficou assim, na segunda vez os dois ficaram assim. E aí rolava o choquinho. Choquinho de braço, sabe aquilo assim, tá, e qual é o próximo passo? Sabe aquele de primeiro namorinho, assim? Encostei. Tá, e agora? Pego na mão dela, sabe, olhando, tipo assim, passa a coca, sabe assim? Não dá, eu travei. Então, rolou aquele quesinho de, sabe assim, qual vai ser a próxima visita, qual vai ser o próximo encontro. E, pô, pra mim aquilo foi marcante, foi bom demais, só que foi uma coisa meio frustrante. Você imagina, você sai do Espírito Santo, você sai do Espírito Santo, você vai à Videira, Santa Catarina, sabe assim, são 12 horas de viagem, sabe, são mais de quase 1.200 quilômetros, 1.600 quilômetros de distância, pra chegar lá e ter uma frustração dessa. Mas não beleza, ganhar também. Um beijinho. Tranquilo. Não investi a esse ponto também. Fiquei tranquilo na minha. Pois bem, depois disso... 15 dias depois, eu fui pro São Paulo Fashion Week. Foi. E aí eu falei, Cacá, vou estar em São Paulo de novo, olha só. Só que ele não morava mais em São Paulo, ou seja, não ia dar nada, né? Aí... eu falei, que legal, eu também vou. E ele foi. Eu fui. Ele foi. Porque eu falei pra ela que ia ter coisas pra fazer. Eu ia trabalhar em São Paulo. Eu ia visitar minha família, toda a minha família de São Paulo, então eu ia visitar, ia aproveitar pra trabalhar. Mentira! Mentira! Eu fui lá pra vê-la mesmo. Ele só foi pra gente sem jantar. Mas assim, aí eu já fui naquela convicção. Eu vou determinada. Aí... Continua. Continua. Ela adora essa parte. Ela adora isso. Então, aí eu fui pro São Paulo Fashion Week com a Morgana. Então tava eu e a Morgana pra tudo. Aí, Morgana, você me paga, viu? Culpa da... Amor, te amo. Você é maravilhosa. Tua companhia é incrível. Então, aí a gente tava em São Paulo e era uma quinta-feira. Vamos jantar. Beleza. Fomos jantar, eu falei, Bruno, tô no Ibirapuera, me pega aqui, a gente vai jantar. Eu e a Morgana. É óbvio que ele veio a Morgana jantar junto. O menino vai do Espírito Santo pra São Paulo pra jantar e eu levo a amiga. Até aí não é o problema, mas aí eu pensei, pô, bacana, vou levar lá num restaurante legal, vamos tirar outras fotinhas, vamos conversar, vamos, né? Depois disso, vamos tomar um sorvete. Sabe aquela, vamos tomar um sorvete? Aí ele, deixa eu continuar. Continua. Aí ele me deixou no hotel, deixou eu e a Morgana no hotel, a gente subiu pro quarto, beleza, vamos dormir, jantamos com o Kaká, era isso, ele é só meu amigo. Aí eu chego no quarto, ele manda mensagem, tô aqui embaixo não, ainda tô aqui no quarteirão, o que você acha da gente dar uma volta, da gente conversar e tal. E aí, eu entrei num conflito muito grande, porque eu sabia da química que a gente tinha, eu sabia da vontade de ficar que a gente tinha, eu sabia de tudo. Só que, das duas, uma, ou a gente ia ficar, ia dar muito certo, a gente ia querer ficar junto, e a gente não ia poder se ver com tanta frequência, porque eu trabalhava numa empresa, então eu não podia viajar seguido.
enfim, a gente ia dar muito certo, mas não ia poder se ver porque eram 1.600 quilômetros. Sim. Ou ia dar muito errado e a gente ia estragar a nossa amizade. E eu não aceitava isso. Eu não aceitava fazer qualquer coisa que pudesse estragar a amizade de tantos anos que a gente tinha. Eu acho que é por essa razão que a gente sempre bloqueava tanto essa química. Entendeu? Esse sentimento que eu acho que sempre existiu, mas a gente nunca deixou. Nunca nutriu. Exatamente. E aí. Mas assim, em contrapartida eu falei, bom. Já tentei várias vezes, indiretamente, dessa vez eu vou ser direto, né? Aí ele falou, vamos dar uma volta, vamos passear, vamos sair. Tomar um sorvete e tal, vamos conversar. Aí eu fiquei nessa, se eu for e der certo, vou me ferrar porque eu vou gostar dele e não vai dar certo. Se eu for e a gente ficar e der errado, vou me ferrar igual que vou perder a amizade. Ou seja, não fui. Não fui. Aí eu falei... Beleza! Aí eu só mandei mensagem, falei, olha, Cacá. Aí eu comecei, falei, como é que eu vou dizer que não de uma forma com que não seja, assim, tão grosseira, sabe? Aí eu falei, olha, Cacá, tu é uma pessoa incrível, tu sabe o quanto eu gosto de você, mas eu acho melhor não. Aí ele só respondeu. Aí eu falei, desculpa, não fica chateado comigo e tal, né? Pedi desculpa, afinal eu sabia que tava sendo, tipo, chato da minha parte não ter ido, mas enfim. Aí ele só respondeu, eu gosto muito de você pra ficar chateado, ponto. Tá pitando a bateria, ferrou. Tá. Pessoal, se vocês acharem que mudou um pouquinho a iluminação ou o barulhinho de fundo, é porque a gente tá aqui com o umidificador do lado, porque tá muito calor. E também trocamos a câmera, porque acabou a bateria da outra. Problemas técnicos aí. Continuando, vocês acho que parou na parte de que a gente não foi jantar juntos. E a amizade que eu não queria estragar, meio que estragou, porque a gente, assim, não se falou mais depois disso, sabe? Então, claro, a gente curtia foto um do outro, stalkeava, tava ainda acompanhando a vida um do outro, mas a gente não se falou mais. Aí, passou o tempo, metade do ano passado pra cá, eu comecei a pensar muito nele. Aí eu comecei a orar, pedindo pra que Deus colocasse alguém na minha vida, pra que Deus me desse uma pessoa especial, e aí Deus falava, o Bruno. Eu falava, não, Deus, o Bruno mora muito longe, o Bruno não tá nem falando comigo, acho que não é uma boa escolha. Eu tenho certeza que o senhor pode escolher outra pessoa. Essa reviravolta é tão bonita, gente, que, olha, vem Brasil, olha a segunda parte, olha. Vamos, continua, eu vou deixar ela falar, vai. Porque, assim, realmente, isso aconteceu só comigo porque a gente não tava mais se falando. Então ele nem sabia de nada, ele não sabia que eu tava orando por ele, ele não sabia. Eu tentei, tomei um toco, eu falei, amém. Tranquilo, segue o baile. Segue o baile. Aí eu falei, não, Deus, tira ele da minha cabeça, não vai dar certo, ele mora longe, o senhor sabe que não é fácil, vai ser no teu colo que eu vou chorar depois, então assim, ó, evita, sabe, Deus, evita o sofrimento. Aí continuei orando e Deus continuou confirmando, Bruno. E eu falei, então eu vou, tipo assim, eu comecei a enrolar, tá, eu vou chamar ele então, senhor, mas eu vou chamar ele, tipo, sei lá, daqui um mês, assim. E eu entrei, tipo, em oração por ele. Todas as noites eu orava pra que, se fosse pra que a gente ficasse juntos, que no dia seguinte eu lembrasse muito dele, eu pensasse muito nele. E se não fosse pra dar certo, que se não fosse pra ser um relacionamento da vontade de Deus, que eu esquecesse, que eu tirasse ele da minha cabeça, que ele colocasse outra pessoa na minha vida, qualquer coisa. E eu lembrava muito do Bruno, muito. E eu sempre falava, então eu vou viajar, quando eu estiver viajando eu chamo ele. Aí fui viajar, não chamei. Aí pensei, então tá, então quando eu voltar eu chamo ele. Aí voltei de viagem, não chamei, porque eu não queria chamar. Eu pensei, não, Deus, não é possível. Aí eu falei, então tá, então eu vou chamar. Aí eu me dei o prazo que eu ia chamar ele ali no feriado de 7 de setembro. Eu postei uma foto no feriado de 7 de setembro, ele foi lá e comentou a foto. Cara, foi muito certo, porque fazia muito tempo que ele não comentava a foto minha. Mas assim, por comentar. Nada demais, exatamente. Nada demais. Ele comentou, tipo, uma carinha de apaixonado e um beijinho. Muito assim, no final de semana que eu tinha colocado limite pra eu chamar ele, assim. Aí eu, querido, lembra de mim? Oi, sumido. Oi, sumido.
sumido. Foi tipo isso. Aí no feriado, no dia que ele comentou minha foto, e eu troquei de celular. Então eu perdi todos os contatos, inclusive. É verdade, amor, tu sabe que é verdade. Vamos acreditar. É verdade, gurias. Minha mãe tinha o número dele? Tinha. Eu não tinha. Eu podia ter pedido pra minha mãe? Podia. Não pedi. Sabe aquele recadinho do tipo... Oi, Cacá, tudo bem? Quanto tempo e tal? Então, eu perdi o número do meu celular, será que você pode me passar? Do seu celular, né? Será que você pode me passar? Aí ele leu. Aí eu... Oi? Tudo bom? Eu falei, beleza. Aí eu fui lá e mandei, mas assim, sem nenhuma... pretensão. Né, sem nenhum achismo, assim, de segundas intenções, nem Não, nada. e o número que tu me passou, né? Não, e outra, aí eu falei, vai que é alguma brincadeira, vai que... Porque assim, ela quer bancar seriona aqui, mas ela é bem engraçadona na vida real, tá? Falo mesmo. E aí, eu imaginei que fosse alguma piada, algum trote, algum vídeo pro canal, exatamente. Sei lá. Aí eu falei, quer saber? Vou mandar meu número profissional, não meu pessoal. Ele mandou o WhatsApp da empresa pra mim, gurias. O número da empresa ele manda pra mim. Falei, tá, tipo, beleza. Mas aí, eu não sabia. Você não sabia? Eu não sabia que era o número da empresa. Tô no lucro. Beleza. Eu pedi o número, aí eu demorei tipo uns 4 dias pra chamar. E aí, no domingo eu chamei ele. Deu, oi Cacá, tudo bem? Como é que tá aí? Aproveitando o feriadão, foi viajar, ver sua família, não sei o que. Tipo, oi sumido, entendeu? E começamos a conversar. Ele todo arisco, assim, todo com o pé pra trás, sabe? Só não tava dando bola. Cagou pra mim, assim, foi isso. Aí eu falei, tá bom. E aí eu, assim, com Deus confirmando muito no meu coração, vai filha, vai. E eu, ai Deus, ele não tá nem aí pra mim mais. Enfim, aí a gente tava conversando várias coisas. E eu falei, tô indo pro culto. E essa é uma parte que eu acho fenomenal na nossa história. Fenomenal, quem é que usa essa palavra hoje? Que foi a parte em que eu falei, tô indo pro culto. Aí ele falou, é legal, então vai e ore por mim. Falei, eu vou orar por mal. Sabia que eu já tava orando fazia um mês, né? Aí eu cheguei no culto e eu amo orar na hora do louvor. Então tava tocando louvor e eu falei, Senhor, eu preciso de uma confirmação. O Senhor sabe que você me fez teimosa. Eu sou um bichinho difícil de lida. Ô, Thiago. Falei, eu preciso que o Senhor confirme isso pra mim, porque eu não sei onde que eu tô me enfiando ainda, Deus. Eu mal, assim, não sei o que eu tô fazendo direito. Eu tô agindo por ti, assim, pela confirmação que o Senhor colocou no meu coração. Então, me confirma. Eu falei assim, eu quero orar com o Cacá. Então, só que eu não sei como é que eu vou falar isso pra ele. Ele vai achar que eu sou louca. Entendeu? Tipo, como é que a menina ressurge das cinzas e fala, oi irmão, tudo bom? Vamos orar? Então assim, ele ia me achar a louca. Eu falei, Senhor, eu quero orar com o Cacá. Como que a gente vai fazer isso? Eu não sei, sei que vai dar um jeito. Aí a gente chegou, conversamos. E aí falamos do nosso tempo, por que a gente não tinha ficado. E aí foi a nossa primeira conversa, no primeiro dia que eu chamei ele, assim, foi a nossa primeira conversa aberta. E essa conversa aberta, acho que começou umas 10 da noite e terminou umas 6 da manhã. Tipo isso, a gente conversou muito. Porque nós sempre tivemos o hábito de conversar. A amizade, assim, nossa, sempre foi muito forte, sabe? Sempre tivemos esse privilégio de uma amizade, assim, muito próxima. A gente se dá muito bem, assim, conversando e tal. Até hoje, a gente conversa muito, assim. Muito. E aí nós colocamos todo o papo em dia. E... eu acho que ela tá relutando aqui, mas... Não, calma. Não, calma. Então, eu sei que você vai falar. Eu sei que você vai falar. Foi isso, acho que foi no outro dia. Para. Entendeu? Eu sei o que ele vai falar, vou deixar ele contar porque é gostoso, eu sei, amor. É gostoso. É gostoso, né? Eu sei, eu deixo. Nesse mesmo dia, tava ficando tarde, muito tarde. Aí eu falei, Cacá, você quer dormir? Não tem problema e tal. Porque eu sou acostumada a dormir muito tarde. Eu sabia que ele não. Aí... dormi tarde, eu fui trabalhar direto, sabe que 6 da manhã, eu acordo 6 da manhã. Mas tudo bem, vamos lá, continua. Aí eu falei, tu quer dormir e tal, tudo bem, não tem problema, a gente conversa amanhã. Aí ele, eu quero ir dormir, mas antes de dormir eu quero te fazer um pedido. Aí eu falei, nossa, o que vai me pedir uma criatura lá longe, né? Aí eu falei, claro, pode pedir. Aí ele falou, eu quero orar com você.
Aí eu... Deus, não brinca, cara! Eu fiquei, tipo, muito de cara, porque eu vi muita confirmação específica de que eu tinha pedido pra Deus. Deus podia mostrar de qualquer outra maneira, porque Deus é Deus, e eu pedi pra que ele orasse comigo, e ele pediu pra orar comigo, e eu não abri a boca sobre isso. Então eu fiquei, tipo, foi a maior confirmação que eu tive do nosso relacionamento. Aí a gente, por WhatsApp mesmo, a gente começou a orar, ele fez a oração dele, entregando as nossas vidas ao Senhor, e eu fiz a minha oração, entregando as nossas vidas ao Senhor, para que a gente estivesse dentro do propósito dele. Aí fomos dormir, aí claro que no outro dia, mal acordamos, a gente já tava se falando de novo, e agora eu deixo você contar. Bonitinho, bonitinho, mas assim, ela não contou a parte em que ela se declarou, entendeu? Onde ela falou que ela não parava de pensar em mim, onde ela queria... resolver com relação a isso. Aí tipo assim, eu falei, oi, tudo bom? Tá tudo certo, tá tudo bem, assim. E parte dessa conversa ainda foi a primeira vez, não na segunda. Um pedacinho foi no domingo ainda. Entendeu? Porque ela já chegou falando, então, é isso, eu falei... Eu cheguei com os dois pés na porta, assim, entendeu? Como porque assim? Assim, na minha cabeça era, eu não vou perder meu tempo. Eu tenho a confirmação de que o nosso relacionamento é pra dar certo, na minha cabeça. Eu falei assim, Cacá, eu não paro de pensar em você, eu tô orando faz um tempo. Fala que eu gosto. Só que eu quero namorar, não é pra nós perder tempo, eu não quero que a gente fique ficando. Então assim, se tu quer, tu quer. Se tu não quer, tu não quer, entendeu? Gurias, aqui ó, vocês entenderam? Quem pediu e quem namora? Tá gravado agora, papai. Eu não pedi você em namoro, entendeu? Aí eu, assim, quando ela disse isso, eu falei, ainda eu imaginei que fosse trote. Ainda eu estava naquele pensamento, não, é trote. É uma tiração, não é possível. E você imagina, fui lá a primeira vez, ok, né? Fui a São Paulo, toco. Não nos falamos mais. Aí de repente ela vem do nada querendo meu telefone, aí me adiciona no WhatsApp e vem falar isso pra mim. Na primeira conversa, acho que foi. Sabe assim, direto, já falando, eu falei, não. Tem alguma coisa. Aí eu perguntei a ela, eu falei, é algum trote, alguma Ele tiração, perguntou, tá fazendo como é que eu vou vídeo? saber se isso é verdade mesmo? Como é que eu vou saber que você não tá tirando com a minha cara? E ela falou, eu não tenho nenhum motivo pra fazer isso com você, entendeu? Tipo, eu fui muito clara. Então assim, eu entendo que eu... Não sei se fui precipitada, mas assim, eu não tava ali pra perder tempo, eu não tava ali pra ficar de mimimi, eu não tava ali pra ver aonde vai dar, então eu tinha que ser muito direta. Então assim, ó, ou tu quer valendo, ou tu não quer nada. E aí ele quis. Aí eu... mas aí, como eu disse, eu tava com o pé atrás, eu falei, bom, então, se você tá falando de forma verdadeira... se você tá falando isso e é isso que você quer... Tô comprando as passagens, eu quero que você fale isso na minha frente. Quero que você fale assim, tete a tete. E aí, tipo, num domingo a gente começou a conversar, no outro domingo ele comprou as passagens pra ir me ver, tipo, do Espírito Santo pra Santa Catarina de novo. Porque aqui também não perde tempo, não. Falei, já teve a primeira vez também, primeira, segunda, ou terceira, não. Ela tá falando isso, vamos ver ela. Quero ver ela brincar. Mas não tava brincando. Não tava não, né, amor? Conta quando você chegou. Bem, eu tenho que recapitular falando que eu ainda estava com o pé atrás. Não é possível, né? Mesmo com todo esse histórico, mesmo com todas essas situações. Aí quando eu cheguei em Videira, eu imaginei que tivesse uma câmera ligada, uma tiração de sarro. Pegadinha do malandro! Não é possível, né? Mas não, ela veio, me abraçou, sabe assim, olhou os meus olhos, ganhei um beijo. Foi nosso primeiro beijo. Porque assim, tipo, beijo não, selinho, não, né? selinho. Foi um selinho. Só que a gente nunca tinha dado nenhum selinho. Nada. E a gente já, tipo... Tanto que a gente considera a nossa data de namoro dia 10 de setembro, que foi o dia que eu chamei ele. Então, assim, teoricamente a gente já tava namorando fazia um mês ali e a gente não tinha dado um beijo ainda, entendeu? E aí ele desceu do ônibus e eu falei, não vou, tipo, oi, Cacá, tudo bem? Se eu já tava... Entendeu? Eu já ia voltar pro ônibus. Não tem, assim, eu queria mostrar que era realmente aquilo que a gente ia ter, assim. Aí eu cumprimentei ele já com um selinho. Ai, foi tão bom. Aí eu fui pra casa dela assim, oi dona Noeli, tudo bem? Ó, tô feliz, hein? Tô bem. Aí ele foi lá em casa. E a gente sentou no sofá, no colchão assim da sala pra conversar. E a gente não dormiu. Mais uma noite.
Foi. A gente, tipo, virou a noite conversando. Ele chegou 2h30, a gente comeu até umas 3 horas, das 3 até o resto do dia, a gente só conversou. A gente não dormiu. Conversamos, aí minha mãe, tipo, deu, sei lá, 8 horas da manhã, minha mãe levantou, a gente tava ainda conversando. E assim foi, né, amor? Foi. E cá estamos, conversando até hoje. Essa foi a nossa história de como nós nos conhecemos. E aí, claro, ele foi pra lá. Aí no feriado de... outro feriado que teve, eu vim pra cá. E assim a gente tá. E que essa foi a nossa história, como nos conhecemos. Ele é sim propósito na minha vida. Ele é a resposta de oração na minha vida, né? Bonito. Lindo. Então esse é o nosso namoro, nosso encontro, nossa história. É bonito ver a evolução durante todos esses anos, o cuidado que nós tivemos, com carinho, com o propósito da amizade, aquilo foi sendo, com o passar dos anos, foi fortalecendo. E como é bom ter o prazer de um relacionamento onde você conhece a pessoa, você sabe os propósitos dessa pessoa, os princípios, os valores, e que são princípios, valores, propósitos nos quais você deseja para sua vida. Eu acho que isso é muito importante para que o relacionamento dê certo. Exatamente. E como eu sou feliz, como eu sou grato em passar por todos esses momentos, todas essas situações, para que hoje termos essa oportunidade de gravar um vídeo, dizer que nós estamos juntos, muito felizes, e que com certeza teremos novas emoções para passar para vocês, novas histórias, novidades que com certeza vão vir aí em pouco tempo, mas é segredinho nosso. Nosso relacionamento é em Deus, nosso propósito é em cima disso. Exatamente. E que a gente consiga repassar essa felicidade pra vocês de diversas formas. Eu acho que pelo Instagram, pelos stories, já tem várias coisinhas, mas assim... Acompanha a gente lá no Insta, que vocês vão ver o nosso dia a dia, assim, nos stories e tal. Sim, vocês vão gostar muito. Então é isso, amor. Obrigada por gravar esse vídeo de 50 minutos comigo. Gastamos bateria, quase 2 câmeras, pra vocês terem uma ideia como a gente fala. Ela fala muito mais. Eu falo muito mais. Tá bom fazer o quê, né? Eu aceito. Espero que tenham gostado, eu espero que você tenha se divertido e se deliciado com esse vídeo, assim como a gente ama compartilhar a nossa história pra quem quiser ouvir. A gente tem muito orgulho de termos construído tudo passo a passo, assim, e a gente vê muito o dedo de Deus em muitas coisas, assim, específicas, detalhes muito pequenos, mas que fez toda a diferença. Toda a diferença. Então, um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gurizada. Tchau. Linda. Então.